Esse é o rolê. Resolve o que tá dentro. Para, respira, pensa e resolve o que tá dentro. O vídeo de hoje é falando sobre o desapego. Fala, jovem. Bem-vindo ao canal A Verdade Vos Libertará. Nem sei porque que eu cocei minha cabeça. Aqui é um canal onde ninguém é santo. Tá todo mundo procurando melhorar em alguma coisa, melhorar a vida. É para isso que eu fiz esse canal, para dizer um pouco sobre o que acontece na minha vida, né? Os caminhos que eu busquei para alcançar uma vida melhor, né? Uma vida mais feliz, mais alegre, mas também com uma temperança maior, um ponderamento maior sobre as coisas que acontecem na vida. A vida é tipo um oceano de oscilações. Eu percebo que muitas pessoas, em certos momentos, estão em cima, de repente vão para baixo, e as que estão embaixo vão para cima. Como não endoidar com isso? Como não surtar com essa oscilação? É você desapegar do que rola para fora, né? Do que rola ao seu externo. E é engraçado eu estar falando isso porque eu ainda lido com problemas assim. Muitas das vezes eu vejo coisas que não condizem com o meu rolê e eu quero palpitar. Eu quero chegar lá e falar alguma coisa. Ô, e aí? Não é assim, mano. Mas a real é que o meu interno já não é assim. Porque muitas das vezes a gente foca no externo e esquece do interno. Só que o externo, né, ele é uma manifestação do que você tem dentro, de como você tá por dentro. Então, se você tá bem por dentro, as coisas vão bem fora. Tudo depende de onde você olha, para onde você olha e como você olha para as coisas. O mundo, ele não é um lugar tão bom quanto se é pregado. O planeta Terra é um lugar maravilhoso. Tem beleza, tem natureza, tem criaturas maravilhosas, né? Uma bela criação de Deus. Mas assim, ele não é um lugar muito bonito se você for ver no lado humano, porque hoje em dia, eu acho que também não é só hoje em dia, mas muito da vida do ser humano passa corrida com a incessante vontade de controlar as coisas, de controlar muitas das vezes o que está fora. Igual eu acabei de dar o exemplo meu mesmo, de eu ver a pessoa fazendo alguma coisa e querer ir lá e controlar essa situação, querer ir lá e dizer para a pessoa fazer do meu jeito. Às vezes não é certo, cara. O meu jeito não é uma verdade para todo mundo. A gente não tem controle sobre o que está fora, mas a gente tem controle do que está dentro. A gente pode se tratar, a gente pode buscar a verdade. Porque a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela destrincha essa realidade exterior. Ela te mostra que a maneira como você age, pensa e sente se manifesta para fora. Se você é um cara triste, se você é um cara ansioso, se você é um cara irado, você vai ser submetido a ocasiões em que isso vai se manifestar. Então, se você é ansioso, você vai ter algum compromisso e esse compromisso vai mexer com você e te deixar mais ansioso, porque você está manifestando isso, você está botando para fora a ansiedade que tem dentro, certo? Quando você precisa parar e respirar. Muitas das vezes você está irado, você vai acabar caindo de paraquedas em ocasiões em que a ira vai ser o assunto, entende? Vai ser o top 1 ali na ocasião. E você vai se irar mais, porque o que você tem dentro, você só agrega com o que tem fora. Jesus, ele fala, assim como na terra, é no céu. E assim como é no céu, é na terra. É vice-versa. Qual que é o rolê? Qual que é o macete para isso? Jesus fala, por que a gente anda tão ansioso com as coisas, sendo que a ansiedade não dá mais tempo de vida? Sendo que a ansiedade não dá mais um dia de vida, ou mais um ano, ou mais um mês, ou mais semana. Não dá. Eu nunca vi ninguém ansioso viver mais de 300 anos. Isso é uma parada que Jesus fala pra gente e que acaba meio que dando um tapa na cara, meio que confrontando uma realidade que a gente tem, porque a gente precisa de sucesso. Você acredita, você é induzido a acreditar que você precisa ser uma pessoa de sucesso. E uma pessoa de sucesso ao padrão humano é uma pessoa que tem uma mansão, um Porsche na garagem, veste terno, gravata, anda de maleta, fala super bem, se envolve com pessoas muito inteligentes, de alto nível, né? Da elite, vamos falar assim. Mas quando ele chega em casa, ele chora. Mas quando ele chega em casa, ele bate o dedinho no canto do sofá e xinga.
O sucesso não está relacionado a essas coisas. O sucesso leva a essas coisas. E o que é sucesso? O sucesso é você acordar, cara. Você ter um dia em que você não fica ansioso. Isso é sucesso. Você foi sucedido. Você está transformando de dentro para fora. Toda vez que você resolve um problema de dentro, ele se resolve fora. E quando você presta atenção dentro, essas coisas, esses problemas que você tem dentro de si, eles começam a se manifestar verdadeiramente na sua vida. E Jesus continua falando: os lírios do campo são vestidos melhor do que Salomão. Quem foi Salomão? O cara mais rico do planeta Terra, na época dele. Vamos colocar assim. O cara mais sábio. Deus vestiu os lírios melhor do que a Salomão. E esses lírios, eles são arrancados e triturados para fazer perfume. Um perfume que você paga, não sei, 200 conto, 300 reais por aí, para usar aquilo ali. Então ele se foi, ele acabou. Imagine nós, que somos criação dele, e para conosco ele teve amor. Jesus nos amou, o que ele tem de oferecer para nós. Então não nos preocupemos com o que vamos vestir, como nos vestimos, porque essas coisas vão ser providenciadas pelo Altíssimo. Isso acaba agregando no que eu falei sobre o rolê de sucesso, sobre o rolê da gente estar sempre agitado, a gente estar sempre correndo, sempre se movimentando numa loucura frenética. O rolê não é esse. O rolê é parar e pensar. O rolê é parar e respirar. Porque se você não para, não respira, você não pensa. E se você não pensa, você não resolve os problemas que você tem. Os problemas que você tem são causados pelo que você tem dentro, não pelo que você tem fora. Eu entendi esse rolê. Para mim começar a ter paz, para mim começar a ter alegria, inclusive a minha vida financeira começar a andar, ela começar a destravar, foi em questão disso. Eu comecei a olhar para dentro primeiro, para ver o que eu estava fazendo de errado, quais foram os meus erros durante os anos e como eu lidei com eles. E comecei a lidar de uma forma diferente. Eu desapeguei. Muitas das vezes eu tinha lembranças do meu passado e ficava fortemente abatido, sabe? Eu ficava triste pra caramba, chorava e muitas das vezes ficava recluso dentro do meu quarto por semanas, meses. Eu já fiquei 3 anos dentro do quarto, uma depressão profunda que quase acabou com a minha vida. Hoje, quando eu penso nessas coisas, eu vejo que eu desapeguei da emoção. Eu vejo ela de uma maneira mais clara, porque eu entendi aquela situação, eu entendi o que me levou àquela situação e eu resolvi o problema. Você vai ter circunstâncias na sua vida que, para você conseguir andar para frente, conseguir seguir em frente, né, com o que nós mais almejamos, que é segurança, muitas das vezes conforto, felicidade, amor, paz e alegria, você vai ter que resolver os BO que você tem dentro de si. Você vai ter que parar um pouco, respirar fundo e se perguntar: o que tem de errado comigo? Olhar para dentro. A resposta, ela tá dentro de você, ela não tá fora. Existe Jesus que guia a gente para conseguir ver essa resposta, porque ele é a verdade. Ele revela a verdade a nós, e de bom grado ainda. Você tem que olhar para dentro, começar a enfrentar os problemas que você tem dentro, para você conseguir seguir em frente. O que eu fiz? Eu comecei a perceber que as coisas que estavam acontecendo fora eram causadas pelas mágoas que eu tinha dentro. O que eu fiz com as minhas mágoas? O que eu fiz com as minhas cicatrizes? O que eu fiz com a minha tristeza? Eu desapeguei. Eu parei de me identificar com aquilo. Naquele momento, eu estava triste. Naquele momento, eu passei um momento de tristeza. Mas eu não sou um cara triste. Eu abandonei a tristeza, eu abandonei a identidade de um rapaz triste e adotei para mim a identidade de um cara feliz, de um cara alegre. E automaticamente eu comecei a ser mais feliz, eu comecei a ser mais alegre. Até um tempo a minha mãe estava comentando que ela queria viver igual eu, assim, feliz, dando risada, sorrindo pro céu. Cara, eu desapego. Eu soltei o controle. Por quê? Porque eu não posso controlar as coisas. Eu não posso controlar tudo que existe. Eu posso controlar o que tem dentro de mim. Se eu controlo o que tem dentro de mim, as coisas se resolvem para fora. Automaticamente você destrava o que tem fora. Porque, cara, você se resolveu. Você se entendeu. Você parou
num mundo frenético, em que todo mundo tá correndo, e você respirou e pensou, cara, parabéns, velho. Parabéns. Isso é um feito muito grande. Muito grande. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, e eu era uma dessas pessoas, não conseguia sair do celular. Eu estava correndo incessantemente a um sucesso, que eu estava querendo fazer uma carreira, iniciar uma carreira, e eu não parava. Ao ponto de eu ficar doente, ao ponto de eu ficar, assim, destruindo tudo que eu criava. Tudo que eu criava eu destruía eu mesmo. Por quê? Porque meus problemas de dentro, eles quebravam as coisas de fora, porque eu por dentro estava quebrado. Então não faz sentido as coisas que eu fizer ficar completa se eu estou quebrado por dentro. E eu preciso entender por que eu estou quebrado. Eu preciso entender por que eu estou com esse problema. E a resposta está aqui dentro. Nós temos que meditar, pensar, respirar, entendeu? Ter um diálogo com Jesus Cristo, conversar com Ele e procurar a verdade, porque Ele é o caminho, a vida e a verdade. Eu acredito nisso porque Ele fez milagres na minha vida que são impossíveis de contestar. Eu vivi 3 anos com depressão, até mais. Em um dia eu fui curado. Uma palavra me curou. Eu nunca mais fiquei triste. Eu nunca mais tive uma imersão na minha tristeza, na minha mágoa. Eu abandonei essas coisas. O vídeo de hoje é falando sobre o desapego. Sei que tá meio confuso. Aos poucos eu vou pegando o jeito de organizar as coisas, mas vocês virem um vídeo, vai entender já. Esse é o rolê. Resolve o que tá dentro. Para, respira, pensa e resolve o que tá dentro. Depois o de fora. Beleza? Paz, sucesso, prosperidade para você. Que Deus te abençoe. Que você esteja debaixo das asas do Deus Altíssimo. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo. E a gente se vê em outro vídeo. Amém.